Olá! Hoje estou aqui com a presença da Regina Drummond, escritora de livros infantis e juvenis. Não saia daí. A minha convidada, ela tem tantas e tantas funções no meio editorial que eu até gaguejei um pouco para falar o que ela faz, o que ela faz no comecinho do programa, né? Regina, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Regina, o que você faz além de ser escritora de livros infantis e juvenis? Aí eu conto histórias. História, esse é o pedacinho mais agradável de tudo. E também faço traduções de inglês, francês e alemão. Nossa, tudo isso. É, né? Eu gosto de línguas. E Drummond? O Drummond de Minas Gerais tem a ver com o Carlos também ou não? Sim, claro. Drummond é uma família só. É. E o meu pai é primo do Carlos. Carlos Drummond de Andrade, para quem não sabe, viu? Eu também falando na intimidade aqui, o Carlos, o povo adivinha. Entendi. E tem mais escritores na família? Além de... Tem. A família é cheia de escritores e principalmente todo mundo ali adora ler. E eu acho que isso foi fundamental na minha formação. Eu nasci no meio dos livros. Eu brinco que quando eu abri o olho, a primeira coisa que eu vi foi livro, porque todas as casas tinham muito livro. E felizmente também no lado da minha mãe. Então eu nasci no meio dos livros, eu vi as pessoas lendo. Isto é fundamental. Tudo que a gente fala de leitura, mas se você não lê, como você pode dizer para o seu filho, leia? É bem mais difícil isso, né? Impossível. Né? Quantos livros escritos? 105 prontinhos. 105, meu Deus! E que tempo te sobra para poder fazer outras coisas além de escrever? Ah, mas eu só faço isso. Não, eu faço outras coisas. Eu leio muito, 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 muito. Eu adoro livro de verdade. Então eu leio muito. E o que facilita para mim é que eu tenho duas vidas paralelas. Né? Eu moro na Alemanha e quando eu estou lá, eu só escrevo. Quando eu venho para cá, eu só divulgo. Então isso facilita um pouco eu conseguir separar. Porque quando eu morava aqui, eu tinha gente me pedindo livro e não tinha tempo de escrevê-los. Entendi. Né? Porque eu vivia envolvida com as escolas, com os alunos, com as crianças. Isso é minha paixão. Então, na verdade, a sua vida na Alemanha é como se fosse um retiro de escrita. É verdade. Eu escrevo muito. Com o benefício de ter um marido lá, né? Claro. Não, e o marido é muito importante, porque quando eu começo a escrever, eu penetro na história de mergulho, eu mergulho e sumo. Então eu preciso de alguém que me lembre que o mundo continua andando. Então eu brinco de puxa a perninha. Sabe, puxa a perninha, agora chega de trabalhar, vamos sair, vamos ver um filme, sabe? Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, você veio pro Brasil para divulgar os seus 2 últimos lançamentos. Daqui a pouquinho a gente fala deles. Vamos ver aqui alguns do seu catálogo? Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu vou ter que mostrar aqui na mão mesmo. Opa, esses 2 aqui foram os lançamentos. Caiu. São muitos livros. Vamos lá, vamos primeiro aqui. Esse daqui, ó, é o Destino Transilvânia, lançado pela editora Scipione. Isso. O que você pode falar dele? Esse é um livro um pouco mais antigo, ele já tem alguns anos, mas é um sucesso total. Eu chamo de o meu best-seller juvenil. O meu best-seller infantil é o Passarinho Rafa, da editora Melhoramentos. E o juvenil é esse, que conta uma viagem que eu fiz de verdade. Então, tudo que aconteceu no plano físico é verdadeiro. Só que eu estava com meu marido e aí uma garota e a sua madrinha fazem uma viagem à Romênia e, claro, vão visitar o Conde Drácula no seu castelo, encontram muitos vampiros pelo caminho. E o livro traz também... Olha que legal isso aqui, ó. O mapa da Romênia e o roteiro da viagem com fotos que eu mesma fiz. Aqui você tem o castelo do Drácula, onde eu passei o Réveillon. Foi muito legal. E, claro, no meu livro, a Ingrid vai para lá e é recebida pelo Drácula em pessoa, descobre vários segredos. E é um livro bem interessante, acontecem muitas coisas e você faz um resgate da figura do Vlad Tepes, que deu origem à lenda do Drácula. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Esse daqui, da coleção
Os 4, que é a coleção Histórias de Medo, da Aqui, editora então, Ridel. vamos lá, vou mostrar um por um aqui, ó. Atrás da cortina mora um lobo, os monstros exigentes, dá pra ver? Aí tem a bruxa magrela, e o homem do saco. Nossa, as ilustrações são fantásticas. São maravilhosas. Deixa eu falar quem são os ilustradores aqui, porque Luciana Tasso, todas são... Luciano. Luciano. Gente, o pessoal de casa já sabe, Regina. Eu uso óculos, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Mas eu quer ficar bonito na tela. Não fico legal na tela aqui, então eu tiro. Mas é Luciano Tasso. Desculpa, Luciano. Mesmo. Ilustrações maravilhosas, todo mundo se apaixona com essas ilustrações. E dos 4 livros, o que eu mais gosto é a Bruxa Magrela, mas o que as pessoas mais gostam é o Homem do Saco. O Homem do Saco. Eu gostei mais das ilustrações do Homem do Saco. Eu achei muito legal. A criançada vai direto. Meu neto de 3 anos é maluco por esse livro. E não é assim tão para a idade dele, é um pouquinho maior, mas ele gosta. Para que idade que é isso aqui? Sei lá, a gente faz pensando em criança de 6, 7 anos, mas o meu neto de 3 tem paixão por esses livros. O de 4 também gosta, então acho que serve para mais também. Tá certo. E o que eu mais gosto, pega esse aqui, ó. Olha que coisa linda esse aqui. Esse daqui é o Rapunzel da coleção Clássicos, que foi adaptado pela Regina, com ilustrações do Flávio Brandão. E é uma edição em braille com fonte ampliada. Olha só como é legal isso aqui, ó. O legal da fonte ampliada, Edson, é que a gente também pode ler, porque um livro em braille, normalmente, é todo em braille. E esse, a gente também consegue ler. E outra coisa legal que ele tem é que o deficiente pode, colocando a mão, sentir a ilustração. Porque mostra aqui, ó. Vamos lá, cadê? Não, aqui, ó. Peraí que eu vou pegar uma. Cadê a ilustração? Aquela que eu peguei. Aqui, achei. Então, por exemplo, aqui vocês não vão conseguir ver, mas aqui, ó, aqui na ilustração tem um contorno, todo um contorno de pontinhos que dá para poder sentir e saber como é a ilustração. Legal, fantástico isso aqui. Legal, né? Agora vamos falar então dos lançamentos. Mostra para mim, Fábio, a primeira imagem que a gente tem aí, que é a do Sophie em Paris. Esse é o seu lançamento, você veio para o Brasil para divulgar. Fala um pouquinho dele. Esse livro, gente, eu demorei tanto para escrever, cada hora acontecia uma coisa. Então, assim, foi o meu filho mais custoso. Esse aí, acho que teve uns 5 fórceps, umas 3 cesáreas para fazer nascer esse menino aí, viu? Foi muito custoso, mas olha, me compensou cada minutinho de sofrimento, porque ele ficou muito gostoso, ficou lindo, ficou o que a gente chama de redondo. É a história de uma garota muito linda. Bom, eu sou fascinada pela beleza e os meus personagens são sempre garotas maravilhosas. Em primeiro lugar, porque eu acho que não existe gente feia. Você conhece alguém que chega na frente do espelho e fala assim, meu Deus, como eu sou feia? Não, mas eu conheço um certo apresentador de um certo programa chamado Em Contexto que se olha no espelho e fala, meu Deus, como eu sou barrigudo. Mas depois dos 30 comecei com isso. Você tem coleguinhas, não se preocupe, que você tem um time de futebol aí atrás de você, assim, multiplicado, elevado a N potência. Mas assim, ninguém se acha realmente feio. Não, de jeito nenhum. E ninguém é feio, todo mundo tem uma beleza em algum lugar. Então, não adianta, feiura não existe. E claro que as minhas garotas são sempre lindas, que é assim que elas se veem. Mas a Sofia é realmente, digamos assim, unanimidade na beleza. E por ser muito linda, todo mundo fala, você tem de ser modelo, Sofia, você tem de ser modelo. Mas a Sofia não quer ser modelo. Ela gosta de moda, mas ela quer ser estilista. Só que ela é uma garota muito inteligente, só tem nota boa, estudiosa, esforçada. E a mãe dela acha que essa carreira é muito pequena. Para quem tem tanta nota boa, né? Então, por que você não vai fazer medicina, engenharia, vai fazer coisa difícil? Aspas para tudo que eu estou falando, né? Isso é a opinião da mãe da Sofia. E um dia aparece um concurso, a avó dela, que é uma grande estimuladora desse projeto Sofia Modelo, vê numa revista um concurso de beleza e o prêmio é uma viagem a Paris, é um curso em Paris de passarela e fotografia. E ela acaba convencendo a Sofia a se inscrever e a Sofia ganha e vai para Paris. Só que aí começa um monte de outras encrencas. Ela tem um namorado,
Aqui o namorado não gosta muito. E aí ela vai ficar sozinha, vai enfrentar situações novas e tal, e lá vai a Sophie, e aí ela encontra uma situação muito nova para ser enfrentada. O Gian, um italiano colega dela, dono da boca mais maravilhosa da face da terra. Mas, Regina, para que idade você acha que... Porque hoje em dia, como você falou, né, que a gente escreve para uma certa idade, outras apreciam, mas você escreveu para que idade? Então, eu pensei nas garotas, tipo 16 anos e tal. Mas já tem gente de 12 lendo, e agora uma de 10 está apaixonada pelo livro. Já vai fazer 11 o mês que vem. Então eu já não sei mais. Já não sabe mais. Essa agora capa uma ficou coisa é maravilhosa, né? certa, tá? Pode ler, não tem nada assim pesado, que seja ruim para uma garota mais nova. Então pode ler, se ela conseguir, porque tem também um pouco outras coisas, né? Estou falando um engraçado, mas se fala muito na vida da Coco Chanel e ela assina as epígrafes. Então tem muita coisa um pouco mais profunda que talvez passe batido para uma de 10. Mas a trama, ela vai curtir também. E juvenil. Agora você tem um aqui que é infantil. Esse é para os meninos. Pode passar outra capa para mim, Fábio, por favor? Que é o do Mil e Tantos Gatos. Muito bonitinha, ilustrações da Julia Flor. Eu acho que é Flor, sabe? Eu também não sei. Não sabe Tem que falar a verdade. Da Julia Flor. Esqueci de perguntar, mas para mim é Flor também. E esse é um livro que você se inspirou, para escrevê-lo, você se inspirou na sua tia Adélia. Mas a minha tia é a coisa mais fofa do mundo, e eu pus a minha tia chata e rabugenta. Mas ela me perdoa, lá do céu onde ela está, ela me perdoa. Porque a homenagem, Edson, é só no nome. E às vezes em uma situação. Nesse caso, a minha tia era maluca por gato. E eu herdei essa paixão dela. Nós duas somos assim, gateiras de carteirinha, né? E eu herdei dela, eu sempre digo que eu herdei dela isso. Então é a história de uma mulher chata. A Adélia é uma velha ranzinza que fica conversando com as fotos, porque ela não tem mais amiga. Eu achei muito engraçado quando eu li esse livro, que teve uma hora que ela olhava para a almofada, fazia pergunta, já respondia, já ficava brava com a almofada. Assim, tão solitária que era. Mas gente solitária fala com parede, fala com objeto o tempo todo, né? E aí a Adélia resolve adotar uma gata para fazer companhia. Quer dizer, ela quer um gato. Quando ela vê a almofada cor-de-rosa, ela pensa, acho que eu vou querer uma gata. Homem é bicho chato em tudo quanto é espécie. E tem mania de mandar nas mulheres. Vai que ele chegue aqui e pensa que vai mandar em mim. Não, está decidido, uma gata. E para ficar bem claro a posição que ela ia ocupar na casa, recebeu o nome de Delinha. Mas ela muda toda a vida da Adélia. Então, é o que eu estou tentando buscar aqui, é justamente isso que você está falando. Teve uma hora aqui, aqui. Você repete muito isso propositalmente, mas eu achei muito legal, porque ela disse o seguinte, que ela ia continuar fazendo as coisas dela, não ia mudar nada. Isso, então, só que bem assim, claro isso. Você sempre repete Quero isso. Que mude a minha vida. Você sempre repete aqui, em horários diferentes, mas da mesma forma. Todos os dias a Adélia lanchava às 4 horas da tarde, e às 4 horas da tarde a Adélia continuou lanchando. Mas em vez de ir direto para a cozinha fazer café, ela primeiro colocava leite no pote da Adelinha. E sempre assim, às 19 horas, ela disse que iria jantar e continuou jantando às 19. Mas antes disso... Então, eu achei muito legal isso, essa forma de contar. E ela se tornou uma pessoa mais agradável, mais amigável, mais interessante. Ela desabrochou, porque a Adelinha foi assumindo um papel cada vez mais importante na vida dela. E, no fim, a Adelinha modifica a vida dela toda quando ela faz amigas, quando ela deixa de ser rabugenta, de ser chata, de ser implicante. E ela, então, atrai as pessoas, né? E começa a ser um pouco mais simpática, mais aberta. E você acabou de fazer o lançamento deles, né? Esse foi em Belo Horizonte, sábado passado, anteontem. E o da Sophie foi aqui em São Paulo, na Livraria Cultura, na quinta-feira passada. Que legal. Tudo novinho em folha. Novinho. Bom, eu tenho umas perguntas para fazer aqui, mas eu vou fazer para você depois do recadinho para o pessoal de casa. Roda! Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Regina, os seus livros eles têm ilustrações fantásticas, mas eu queria saber até que ponto o escritor escolhe as ilustrações ou a editora que escolhe, como é que funciona
essa relação entre o escritor e o ilustrador? Aí funciona de 1150 maneiras. Quer dizer, cada livro é um. Normalmente é a editora que escolhe. Mas eu, digamos assim, um pouco entre aspas, elas usam essa palavra, mas não é bem isso, aprovo. Né? Então, se eu não gostar, é claro que elas não vão fazer. Elas querem que eu também fique feliz com o livro. Então, por princípio, ela escolhe, a pessoa faz um teste, manda normalmente o personagem principal. Eu falo que eu gostei, eu sempre gosto, porque o pessoal capricha mesmo. E eu nunca deixei de gostar de um ilustrador. E aí, o ilustrador faz. Alguns gostam de conversar, outros não. Eu respeito muito o trabalho do ilustrador, eu não sei ilustrar, então eu não gosto de dar palpite. Eu gosto de ver. Você não chega nem a fazer um roteirozinho, tipo, nada. Essa ilustração seria mais legal? Nada. É o trabalho dele ou dela. Eu falo depois, aí depois eu posso falar. Que tal ser, quem sabe a gente podia fazer isso ou aquilo. Que também pouquíssimo, raramente falo. Mas isso é corriqueiro no mercado? Não, tem ou de é com tudo. você? Eu te disse que são 1150 respostas, né? E tem a outra que eu também sugiro a alguém. Às vezes eu vejo um livro, tem a cara do fulano, da fulana. Aí eu sugiro. Pode dar certo, pode não dar. Então, agora uma coisa eu acho fundamental, é respeitar o trabalho do outro. Eu não me importo se a pessoa sugere coisas no meu trabalho. Não só não me importa, eu gosto. Principalmente quando é editora, que tem gente que entende, elas sugerem muitas coisas, eu gosto. Mas a decisão é minha. E eu respeito, então, o ilustrador também. Eu posso sugerir. Mas se o ilustrador fala que não, é não. E eu também não fico chateado. Nunca chegou a ser trocado um ilustrador? Não. De um livro? Não. Tá certo. O que você acha que um escritor deve ter em mente para escrever um livro infantil? Bom, Edson, é muito clara essa resposta. Quando eu estou conversando... Não tem 1150 respostas. Não tem 1150, é só uma. Você tem de conversar com quem você está falando. Não adianta eu chegar aqui e fazer um nhenhenhen para você, porque você não é criança. Também não adianta eu tratar uma criança 100% como adulto. Eles até gostam de ser tratados, mas no relacionamento, no texto, você tem de respeitar a inteligência da criança, o que é uma outra história, mas você tem que falar a linguagem dela. Então, quando você escreve para uma criança de 5 anos, imagine uma criança de 5 anos na sua frente e você falando com ela, contando história para ela. Não adianta eu usar palavras difíceis, porque ela não vai entender. Uma ou outra, para ampliar o vocabulário, é legal, passa batido, porque ela vai perceber pelo sentido. Isso fica muito claro, né? Exato. Isso fica muito claro numa tradução. Eu demoro 3 minutos para ler uma lauda em outro idioma. E eu demoro 30 minutos para traduzir a mesma lauda. Então, são duas coisas muito distintas, né? Então, você pode falar, e é meio batido. Então, você pode falar coisas que ela não vai assimilar 100% o que você está falando, não tem importância. Mas você precisa usar um vocabulário dela e falar com imagens que ela entenda. E no caso dos jovens, literatura juvenil, eu enxergo um pouquinho, não sei se pela minha inexperiência na parte de literatura juvenil, mas a criança é a criança, ela não tem aquela coisa como posso falar, ter vergonha do pai, aquela coisa. Já o jovem, ele tem aquela coisa de não ser nem criança e nem adulto. E aí fica aquele espaço nebuloso ali. Você não vê essa dificuldade? Então, você tem que se colocar no lugar dele, você lembra. Né? Porque isso é uma coisa que os adultos fazem o tempo todo. Eles se esquecem que eles já foram jovens. Eles se esquecem, porque como era no tempo deles, que na verdade é tudo igual. O sentimento, a emoção, isso não sai do lugar. Sabe, muda o casamento, mas o amor não sai do lugar. O amor é sempre o mesmo. Você não vai casar com quem você não gosta ou com quem você não tenha um interesse quando é um casamento, digamos, na Índia, um lugar assim que os pais casam. Mas existe sempre um motivo para você estar casando com aquela pessoa e não com outra, né? Então, eu acho que sempre é muito importante isso, usar as palavras, o vocabulário deles e falar de um jeito que eles entendam. Não adianta você falar, fazer uma coisa muito erudita, se você está falando com 12 anos. Entendi. Né? E como é que funciona a comunhão entre a ilustração e o texto de um livro infantil?
Hoje em dia é totalmente considerado totalmente démodé aquela coisa de você falar 2 vezes a mesma coisa. Eu falo e o ilustrador também. Então a gente não se repete. E isto enriquece muito um livro. Quando você tem uma ilustração que fala daquilo que eu não falei, que mostra o que eu não expliquei. Então isso é que enriquece. Existe um diálogo o tempo todo. O texto conversa com a imagem. Mas o mais legal é quando você tira o meu texto e você cria um outro livro com aquela imagem. Porque são 2 linguagens e elas podem falar coisas Se tirasse todo o seu diferentes. texto e deixasse só as imagens, você acha que daria para ter um outro entendimento? livro. Sim, mas você vai criar mais. Você vai ver outras coisas ali pela imagem. Então, dá para ter um entendimento, mas não é mais o meu livro. E eu não quero mesmo que seja, porque são outras linguagens. Na verdade, você falou o que funciona. Eu queria saber se tem alguma coisa que não funciona na hora que você vai escrever uma história infantil. Algo que você escreve para adulto ou para uma idade mais velha, que não funciona para o infantil. Você sabe dizer? Vou te fazer um pedido. Se você descobrir, me conte, por favor. Se você descobrir a fórmula de um best-seller, quero, tá? Você Cópia. quer? Uhum. Ninguém sabe essas coisas. Um livro, você tem que esperar a reação do público. Isso é uma coisa muito interessante no livro. Uma roupa, você vai na loja, você já compra o seu estilo, você vai na loja, experimenta e sai com uma coisa que você sabe que vai ficar legal em você. Agora, um livro não. A gente compra o livro por outros motivos. Você se apaixona por ele, você gosta da capa, você leu a orelha, gostou. Você já leu outra coisa do autor. E você só vai ver o que você comprou em casa. Você já teve, desses 105 livros, teve algum que você falou, eu poderia ter feito diferente? Os primeiros, né? O meu primeiro livro nem falo que ele existe, pra você ter uma ideia. Pois é, os primeiros eu gostaria de refazer. Mas então você gostaria de refazer por conta do quê? Da linguagem utilizada, da própria história? Isso é até difícil falar, porque a linguagem... Sabe quantos anos de carreira eu tenho? Já são 35. Então, naquele tempo se falava diferente, né? Então, isso aí eu não posso nem contar mais. Mas mesmo assim, o Passarinho Rafa tem 33 anos. E o seu best-seller, você vendeu quantos vende dele? até hoje. Já passou dos 300 mil. Nossa! Vendeu bastante. Esse tempo todo, ele é chamado de long seller. É aquele livro que está sempre na pauta, está sempre vendendo. Ele já está na 2ª geração. Então, gente que leu o Passarinho Rafa, quando era criança, compra para o filho. Quando eu fiz o aniversário dele, que eu descobri como ele estava mesmo na 2ª geração. Lindo, né? Você também já trabalhou em parceria com outros escritores, né? Eu lembro do Despertar das Tatuagens, que foi, por exemplo, com a Rosana Rios, né? Como é que funciona essa parceria? Alguém tem uma ideia principal? Regina, vamos escrever junto? Como que é? Pois funciona? 1150. 1150 formas. Formas. Mas é assim, uma convida a outra. Eu vou te dar assim, exemplos, né? A Rô, por exemplo, a Rosana Rios e eu temos vários livros juntas. Tem aquele livro em que ela teve a ideia e me convidou para fazer junto. Tem o que eu tive a ideia e a convidei para fazer junto. Tem um livro que a gente fez realmente junto. A gente escreve, uma mexe no texto da outra, dá ideias e tal. E tem aqueles, por exemplo, o 4 Estações. Tem 4 estações de terror, 4 estações de morte e 4 estações de pavor. E agora nós estamos fazendo 4 estações de namoro. São histórias sempre de suspense e tal. E ela escreve a dela e eu escrevo a minha, mas a gente não conta para ninguém quem escreveu qual. Já eu tenho com outras pessoas que a gente vai contar quem. Com a Shirley Souza, está escrito qual que é a dela e qual que é a minha. Tenho com o Jonas Ribeiro, que ele é amor.com, ele fez um personagem, o Lucas, e eu fiz a Virgínia. E a gente trocava e-mails. E aí rola uma paixão, claro, né? Isso não pode faltar, né? Sempre. Então, tem de tudo, sabe? Tem de várias maneiras. Tem com a Tassiana. Mas quando você... Também. Eu faço... Ai, bati aqui no microfone, eu sempre esqueço isso. Eu tenho uma ideia. Regina, vamos escrever um livro juntos? Aí a ideia é minha. Aí o que eu falo? Eu conto a ideia para você? Sim. Eu conto a você ideia? Me conta a sua ideia e a gente trabalha a sua ideia. E depois a gente faz um projeto, tudo que vai acontecer em cada capítulo. Claro que isso vai acabar mudando um monte de coisa, mas existe, sempre num livro existe um direcionamento. É importante você saber o que você vai falar, o que e para quem, ou com quem você está conversando. Faixa etária e tal, mais ou menos, porque também não quer dizer muito. Mas mais ou menos você tem que ter uma ideia.
Aí a gente faz, capítulo por capítulo, uma sinopse. Nesse capítulo vai acontecer isso, até o desfecho. Quando muda, você tem ajustes, né? Você muda uma coisa aqui, tem que ajustar lá e vai fazendo. Geralmente, o que vem primeiro quando você vai criar uma história? O personagem, a trama, o final ou o título? Também não tem 1150. Mas qual que é a sua preferência? Então, não tem. A única coisa interessante que rola hoje na minha vida nesse sentido... Bom, deixa eu contar de outras jeitos. Título. Eu sou muito ruim para título. Normalmente a editora muda o título que eu escolho. Muda? Então você só trabalha com título de trabalho ali. Título Esse é o título de trabalho, depois vão mudar. A maioria muda. E às vezes eu fico tão em apuros que eu peço para os amigos. E eles me ajudam. Tem um título, Menino Brinca com Menina, que é uma pergunta da editora Melhoramentos, que foi dado, por exemplo, pelo Jonas Ribeiro. Eu falei, Jonas, não aguento, não sei o que fazer com esse livro. Aí ele teve essa ideia, todo mundo adorou e ficou. Então, tem isso de pedir ideia para os outros, trocar ideia. Então, o título não é o primeiro? Não, ele pode ser o primeiro, mas vai ser mudado no final, com certeza. O personagem, a trama, normalmente existe um enredo. O enredo vem primeiro. Mas, às vezes, vem uma personagem e aí eu começo a escrever uma história para ela. Então, eu tenho certeza de uma coisa, o cenário vai ser sempre real. Esse vai ser sempre. Eu acho muito legal para calcular distâncias, quanto tempo demora para ir daqui e ali, se o cenário existir. Então, como eu viajo muito, então eu sempre estou catando cenário para os meus livros, estão sempre em algum lugar. Tem o Amor Vampiro, que é da Giz, o meu conto é o casarão da minha infância, onde moravam os meus avós Drummond, a famosa casa da vovó. Aí eu dei para os meus primos lerem, não falei nada. Falei, lê e vê se tem alguma coisa aí que você vai notar de especial. Todos eles. Ai, a casa da vovó! Então, isso não tem muito critério, não. Sabe? É bem aleatório. Porque muitos escritores começam sempre a escrever pelo final. É o jeito eles criam o final e depois fazem toda a trama, tudo para chegar naquele final, né? Então, antes eu escrevia mais linear. Hoje, eu escrevo de um jeito bem engraçado. São cenas, como um filme. Depois eu edito. E aí eu uno, sabe? Mas vem as cenas na cabeça. E depois eu construo a história em volta da cena. É engraçado. E quando eu redijo também. Tanto que eu tenho tudo picadinho, como um filme. E depois eu edito. Você é uma pessoa muito humilde, então eu não queria que você respondesse assim, até hoje eu estou buscando a minha maturidade literária, aquela coisa. Não é isso que eu queria que você respondesse. Nesses 105 livros, quando foi que você falou, eu acho que eu posso ser considerada uma escritora, eu acho que eu posso me considerar uma escritora? Quando foi que isso veio? Isso aí eu já sou tão pretensiosa. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu já falava, eu sou escritora, eu já escrevi um monte de coisa. Nem sabia escrever, eu ditava para minha mãe. Mas eu me considerava a maior escritora da face da terra. Não se preocupe que isso daí, eu sou igualzinho a todo mundo. Você sempre quis ser escritora? Sempre quis ser escritora. Eu convivi com escritores desde a infância, com muito livro, assim, principalmente o pessoal falando muito de livro. E eu achava muito legal. Por exemplo, você imagina o que era quando Carlos ia no aniversário da minha tia, por exemplo. Já pensou os preparativos para receber o Carlos? Ai, o Carlos gosta disso, o Carlos gosta daquilo. Eu achava aquilo o máximo. Mas porque ele era escritor e você queria... O Carlos Drummond. Sim, mas porque ele era escritor e você queria receber esse tratamento? Também, eu achava aquilo tão chique. Ai, era tão paparicado, era tão legal. E eu curtia muito. E foi daí também que veio a minha paixão pelas línguas. E chegava um estrangeiro, eu ficava furiosa de ter que falar para minha tia. A minha tia falava para ele, aí ele falava para minha tia. Queria falar direto, entendeu? E aí nasceu a paixão pelas línguas. Por isso que eu gosto de estudar, eu gosto. Acho uma delícia chegar nos lugares falando, conseguir conversar com as pessoas, acho muito legal. Como é que você escolhe os temas dos seus livros? Vem para você e fala, não, eu acho que isso é legal, vou fazer. Ou você... 1150. São eles que me escolhem. São eles que me escolhem. Eu não escolho nada. Eu tenho uma lista de coisas assim que eu quero fazer e não consigo. Eu estou sempre correndo atrás dos livros, entendeu? Eu tenho mais ideia do que tempo. Você anota? Tudo eu tenho o que eu chamo de banco de ideias. Aí quando eu estou assim meio sem ideia, eu vou lá, eu fico lendo as coisas, fico rindo das besteiras que eu invento. E aí as ideias vêm. Na verdade, me perguntam muito como nascem as ideias. Edson, as ideias não nascem.
Elas estão todas prontinhas aqui, ó, na sua volta. Você tem que ter sensibilidade para identificá-las, para enxergá-las, garra para agarrá-las e muito, muito trabalho para desenvolvê-las. Ah, certo. Regina, acabou o nosso tempo. Que pena, São só tava tão 30 bom, não minutos, tava? né? Você veio da Alemanha para cá só para me dar uma entrevista. Pois é. E para ficar com 30 minutos. Olha, muito obrigado. Quando você Obrigada. voltar a próxima vez, provavelmente você vai estar lançando outro livro, você vem aqui para a gente falar dele. Vai ser um prazer, que é sempre uma delícia conversar com você. Muito Tá obrigada. certo. É recíproco. Um beijo. Beijo. Beijo para vocês de casa também. Até semana que vem. Tchau.